Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Johnson, uma jovem secretária de 25 anos, morava em um apartamento pequeno e apertado no Brooklyn. Todo mês, suas economias derretiam como neve ao sol, aluguel, compras, contas. No fim, ela nunca tinha mais nada. Mesmo assim, ela continuava sorrindo, mesmo quando seu chefe a repreendia por um pequeno atraso ou um erro trivial. Certa noite, exausta após um longo dia, ela se deparou com um anúncio inusitado: alugue um namorado para um evento. $500 por noite. A ideia parecia ridícula, quase cômica, mas o desespero falou mais alto que a razão. No dia seguinte, ela enviou uma mensagem e recebeu uma resposta imediata. O encontro estava marcado para sábado à noite, em um evento de gala em um hotel chique de Manhattan. No grande dia, Clara se preparou com cuidado. Vestiu seu vestido preto favorito, aquele que reservava para ocasiões especiais, e arrumou o cabelo com esmero. Quando chegou ao saguão reluzente do hotel, não sabia o que esperar. E certamente não esperava encontrar Ethan Blake, o carismático CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da cidade. Alto e elegante, com um sorriso encantador, ele era tudo o que Clara imaginava em um namorado de aluguel, e muito mais. Mas Ethan não era o que parecia. Por trás da aparência de cliente comum, ele tinha um olhar atento para pessoas honestas e trabalhadoras, aquelas que, apesar das adversidades, nunca desistiam. E naquela noite, ao ver Clara rir timidamente, falar com sinceridade e manter a dignidade apesar das circunstâncias, algo mudou dentro dele. O que ele pensava ser uma simples transação se tornaria o início de uma transformação inesperada, não apenas para Clara, mas para sua própria vida. O que Clara ainda não sabia era que Ethan Blake tinha os meios para mudar sua vida com um simples gesto, e que ele pretendia fazer isso, mas à sua maneira, com uma mistura de mistério, desafios e revelações que a deixariam chocada e maravilhada. Clara Johnson atravessou a porta do saguão do hotel e imediatamente sentiu a diferença em relação à sua vida cotidiana. Os lustres brilhavam, os garçons uniformizados de preto se ocupavam e os hóspedes, todos impecavelmente vestidos, conversavam com confiança e tranquilidade. Seu coração batia forte. Ela se perguntava como ela, uma simples secretária do Brooklyn, poderia se encaixar naquele mundo. Na entrada, um jovem a esperava. Ele sorriu calorosamente. "Clara?" perguntou. Ela assentiu. "Meu nome é Ethan. Serei seu." Ele fez uma pausa, com um sorriso travesso nos lábios. "Seu parceiro esta noite." Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. $500 para o que ela pensava ser uma noite chata de repente pareceram irrisórios comparados à elegância do seu namorado. Ela seguiu Ethan pelos corredores adornados com tapetes vermelhos e obras de arte modernas, e cada passo lhe dava a sensação de estar entrando em outro mundo. Ao chegarem ao salão de gala, as luzes se suavizaram e a música envolveu o espaço em uma atmosfera mágica. Ethan conduziu Clara até um grupo de convidados influentes e a apresentou com confiança. "Esta é Clara, minha acompanhante para esta noite." Ela sentiu olhares se voltarem para ela, alguns com admiração, outros com curiosidade. Clara corou, mas um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Enquanto caminhavam entre os convidados, Ethan sussurrou em seu ouvido: "Não se preocupe. Hoje à noite, você só precisa ser você mesma." Suas palavras, simples mas reconfortantes, aliviaram o estresse que a acompanhava o dia todo. Mas em meio às risadas e à conversa, Clara não pôde deixar de notar o contraste entre ela e aquele mundo dourado. Suas mãos tremiam levemente ao aceitar uma taça de champanhe, ciente de que nunca havia vivenciado uma noite como aquela. Mesmo assim, Ethan não a julgou. Parecia até admirar sua simplicidade, sua sinceridade, sua coragem. E foi nesse exato momento que ocorreu um incidente. Um convidado bêbado acidentalmente derrubou sua bebida e, sem hesitar, Clara reagiu para proteger Ethan e evitar que ele se molhasse. Esse gesto, comum para ela, imediatamente chamou a atenção de Ethan. Ele a olhou com uma mistura de espanto e admiração. "Você tem coragem, Clara", murmurou. Naquela noite, o que começara como uma simples transação se transformou em algo muito mais profundo. Clara mal sabia, porém, que aquela noite seria o ponto de partida de uma série de eventos que mudariam sua vida, e que Ethan, muito mais do que apenas um CEO, se tornaria um ator importante em seu destino. A festa estava a todo vapor, mas Clara logo percebeu que estava fora de seu elemento. Cada conversa parecia um teste, cada sorriso precisava ser perfeitamente encaixado. No entanto, ao lado de Ethan, ela se sentia inexplicavelmente protegida.
Ele falava por ela quando ela se mostrava tímida demais, guiava-a entre os convidados, e seu olhar atento lhe dava uma estranha sensação de segurança. Enquanto se sentava à mesa para recuperar o fôlego, um hóspede de alto escalão, visivelmente irritado com a presença de Clara, fez um comentário condescendente. E ela é sua namorada de aluguel? Seu tom era cheio de desprezo. Clara sentiu o coração afundar, mas antes que pudesse responder, Ethan se levantou calmamente. Clara está aqui comigo, e aconselho que seja educada, disse ele com firmeza, mas sem levantar a voz. O convidado empalideceu ligeiramente, surpreso com a segurança do CEO. Clara, por sua vez, permaneceu em silêncio, ofegante com a sensação de ver alguém defendê-la com tanta convicção. Mais tarde naquela noite, Ethan convidou Clara para dançar. Ela aceitou timidamente. Na pista de dança, cercada por luzes e música, ela sentiu um momento de leveza que não experimentava há anos. Ethan conversou com ela sobre seus negócios, mas não como um CEO arrogante. Ele explicou com paixão, como se quisesse compartilhar um pedaço de sua vida com ela. Clara, por sua vez, ousou falar com ele sobre seus sonhos, suas dificuldades financeiras e seu desejo de um dia se libertar dessa rotina exaustiva. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher influente, com ciúmes da atenção que Ethan dava a Clara, tentou humilhá-la publicamente, mencionando suas origens humildes. Os murmúrios na sala tornaram-se palpáveis. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e humilhação. Mas antes que pudesse reagir, Ethan pegou sua mão, puxando-a levemente em sua direção, e em um tom calmo, mas autoritário, declarou: Clara não precisa se justificar para ninguém. O que importa é sua força e integridade. O silêncio reinou na sala por um instante. Os convidados perceberam que Clara não estava sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia se orgulhar de quem era. Ethan, com um gesto simples mas poderoso, acabará de mudar sua percepção do mundo. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Clara não conseguia parar de pensar em cada detalhe, a maneira como Ethan a protegera, seu sorriso reconfortante e, acima de tudo, a sensação de que sua vida havia acabado de mudar. Ela ainda não sabia como ou porquê, mas algo lhe dizia que aquele encontro era apenas o começo de uma transformação profunda e inesperada. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma mistura de excitação e apreensão. A noite anterior parecerá surreal. Ela riu, dançou e até enfrentou situações das quais antes teria fugido. Mas, mais do que tudo, Ethan Blake ocupava seus pensamentos. Quem era aquele homem que defenderá uma simples secretária com tanta convicção? No trabalho, Clara tentava retomar a rotina. Os arquivos, telefonemas e relatórios de repente pareciam mais pesados. Ela não parava de pensar na festa, no olhar protetor de Ethan e em como ele havia silenciado a arrogância dos convidados. Mas precisava se concentrar. Tinha um salário para ganhar e contas para pagar. Por volta do meio-dia, uma notificação apareceu em seu celular, uma mensagem inesperada de Ethan. Clara, obrigada por ontem à noite. Se quiser, eu gostaria de te ver de novo, não para uma festa de aluguel, mas para bater um papo. Seu coração batia mais rápido. Ela hesitou por um momento, então simplesmente respondeu: ok. Eles se encontraram em um café discreto em Manhattan. Ethan, desta vez sem terno ou gravata, parecia mais acessível, mas sua aura imponente permanecia intacta. Conversaram sobre tudo e sobre nada, mas, aos poucos, Ethan deixou escapar fragmentos de sua vida pessoal. Contou a ela sobre sua família, suas responsabilidades como CEO e as constantes pressões que enfrentava. Mas, acima de tudo, confidenciou que, apesar do sucesso, aprenderá a valorizar pessoas autênticas, aquelas que não se deixavam corromper pelo poder ou pelo dinheiro. Clara, fascinada, sentiu uma conexão crescente. Percebeu que Ethan não era apenas um homem rico e poderoso, ele era atencioso, justo e capaz de compaixão genuína. Mas o que ela ainda não sabia era o segredo que ele escondia. Um evento trágico em seu passado o tornará cauteloso e desconfiado, e era por isso que ele escolhia cuidadosamente quem poderia entrar em sua vida. Quando se levantaram para sair, Ethan colocou a mão no ombro de Clara e disse em voz baixa, mas firme: Clara, acredito que sua vida merece mais do que você pensa, mas não posso prometer que será fácil. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela entendeu que aquele encontro não era apenas uma fachada, mas o início de uma jornada onde suas vidas se entrelaçariam de maneiras inesperadas. Ela ainda não sabia quais obstáculos surgiriam, mas uma coisa era certa: ela não era mais a mesma. Poucos dias depois do encontro no café, Clara sentiu uma nova tensão em sua vida. As coisas com Ethan pareciam estar se encaixando, mas nem sempre como ela imaginara.
Naquela manhã, ao chegar ao escritório, encontrou um envelope estranho em sua mesa, sem nome ou indicação. Intrigada, ela o abriu e descobriu um convite, um evento privado organizado por Ethan só para ela. O convite era claro, ele queria que ela participasse de uma reunião estratégica. Uma noite em que ele compartilharia seus projetos filantrópicos e algumas das principais decisões de sua empresa. Clara sentiu uma onda de pânico misturada com entusiasmo. Ela nunca havia estado naquele tipo de mundo em que decisões financeiras podiam mudar vidas. Estaria ela preparada para enfrentar tal ambiente? Após um momento de hesitação, ela decidiu aceitar. Ao chegar ao suntuoso escritório de Ethan, ficou impressionada com sua modernidade e grandiosidade. Telas gigantes exibiam gráficos, e vários colegas de confiança pareciam já estar aguardando suas instruções. Clara percebeu então que aquela noite não seria um simples momento de socialização. Ela teria que navegar em um mundo onde cada palavra contava. Ethan sorriu para ela, ciente do seu desconforto. Não se preocupe, Clara. Você não precisa entender tudo agora. Mas observe e aprenda. Tudo parecia fascinante, mas logo surgiu um incidente. Um de seus gerentes mencionou uma proposta para demitir alguns funcionários considerados não lucrativos. Clara sentiu um profundo desconforto. Seus instintos gritavam que aquilo não estava certo. Mesmo assim, Ethan parecia hesitante, como se aguardasse a opinião dela. Clara respirou fundo e ousou falar. Se vocês os demitirem, famílias inteiras sofrerão. Talvez haja outra solução para melhorar a empresa sem destruir vidas. Houve silêncio. Ethan olhou para ela surpreso, mas também admirado. Clara, você tem coragem. E coração. Este momento marcou uma virada. Pela primeira vez, Clara compreendeu que não era apenas uma namorada de aluguel, ou uma espectadora neste mundo. Ela tinha o poder de influenciar, ainda que modestamente, decisões que poderiam mudar vidas. Mas essa responsabilidade tinha um preço. Ela teria que lidar com influência, poder e seus próprios limites morais. Caminhando para casa naquela noite, Clara sentiu-se animada e assustada ao mesmo tempo. Ela percebeu que seu relacionamento com Ethan não era mais apenas uma fachada ou charme. Estava se tornando uma aventura que poderia transformar sua vida, e talvez a vida de centenas de outras pessoas. Algumas semanas depois, Clara começou a encontrar seu lugar no mundo de Ethan. Ela compareceu a algumas reuniões, compartilhou seu ponto de vista e, embora ainda se sentisse um pouco deslocada, começava a entender a dinâmica daquele ambiente. Mas a vida decidiu testá-la. Certa manhã, enquanto caminhava pelo distrito financeiro em direção ao escritório de Ethan, Clara recebeu uma ligação do proprietário. Seu aluguel estava atrasado e ele exigia pagamento imediato, ameaçando despejá-la. Seu coração apertou. Apesar do trabalho duro e dos esforços para economizar, ela ainda se encontrava no limite. Em pânico, ela contatou Ethan hesitante. Não queria parecer fraca ou dependente. Mas, para sua surpresa, ele respondeu calmamente. Clara, venha me ver hoje à noite. Vamos dar um jeito. Naquela noite, ao chegar ao luxuoso escritório de Ethan, ele a recebeu com um sorriso tranquilizador. Sobre a mesa, um cheque a aguardava, suficiente para pagar todas as suas dívidas e mais algumas. Clara sentiu uma emoção intensa tomar conta dela, gratidão, alívio, mas também constrangimento. Ethan observou a expressão dela. Clara, não estou fazendo isso para te controlar ou te tornar dependente. Estou fazendo isso porque acredito em você. Você tem potencial, e quero ter certeza de que você pode seguir em frente sem ser prejudicada por obstáculos financeiros. As palavras ressoaram nela. Pela primeira vez, ela sentiu alguém enxergar além de suas aparências e dificuldades. Mas sabia que tudo o que Ethan fazia vinha com suas próprias condições implícitas: confiança, honestidade e comprometimento. Logo depois, Ethan a convidou para participar de um projeto de mentoria para jovens funcionários carentes. Clara hesitou. Nunca imaginara que pudesse ajudar os outros de forma significativa. Mas ao ver a fé de Ethan nela, concordou. Este projeto não apenas testaria sua determinação, mas também revelaria seus talentos ocultos para inspirar e orientar outras pessoas. À medida que a noite se aproximava do fim, Clara sentiu-se transformada ao sair do escritório. O que ela pensava ser um simples arranjo para uma noite se transformará em um relacionamento complexo, onde confiança, poder e humanidade se entrelaçavam. E ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Poucos dias após o lançamento do projeto de mentoria, Clara começava a encontrar um ritmo satisfatório entre suas responsabilidades profissionais e suas novas atribuições com Ethan. Ela se sentia confiante, capaz, quase orgulhosa de si mesma. Mas o mundo em que havia entrado não era isento de perigos e inveja.
Em uma reunião da empresa, um jovem executivo ambicioso chamado Victor, invejoso da crescente influência de Clara, começou a espalhar boatos sobre ela. Ele insinuou que ela só devia sua posição à proximidade com Ethan, questionando sua competência e legitimidade. Os boatos rapidamente se espalharam entre alguns funcionários, e Clara sentiu um arrepio ao perceber que sua reputação poderia ser manchada em um instante. O estresse disparou. Clara, que sempre fora cautelosa e discreta, de repente se viu sob os holofotes de fofocas e manipulações. Seus esforços para ganhar a confiança e o respeito dos outros pareciam ameaçados por um simples ato de ciúme. Ela se sentia impotente e vulnerável. Quando ela confidenciou suas preocupações a Ethan, ele franziu a testa com uma mistura de raiva e determinação nos olhos. Clara, ninguém deveria te tratar assim. O que você faz e quem você é importa mais do que as mentiras deles. Mas eu vou te mostrar uma coisa. No dia seguinte, em uma assembleia geral, Ethan interveio de forma sutil mas eficaz. Enfatizou publicamente a integridade e a competência de Clara, citando exemplos específicos de seu trabalho e iniciativas. Fez isso com tanta precisão e autoridade que toda a assembleia imediatamente percebeu que os rumores eram infundados. Victor, corado de vergonha, não teve escolha a não ser permanecer em silêncio. Clara, comovida, percebeu que sua presença ao lado de Ethan não era apenas uma fachada ou uma vantagem superficial. Pela primeira vez, sentiu um apoio verdadeiro, um aliado que acreditava sinceramente nela e em suas habilidades. Aquele momento foi um ponto de virada. Ela entendeu que podia enfrentar obstáculos, mesmo em um mundo que antes lhe parecia intimidador. Caminhando para casa naquela noite, Clara refletiu sobre tudo o que havia passado. O que ela pensava ser uma simples aventura de uma noite revelara um mundo de desafios, oportunidades e lições sobre coragem, confiança e resiliência. Ela sabia que as provações não haviam acabado, mas com Ethan ao seu lado, sentia que poderia enfrentar o inesperado. Algumas semanas após o confronto com Victor, Clara começou a se sentir mais confiante no mundo complexo de Ethan. Ela havia conquistado o respeito de vários colegas e se sentia valorizada, não apenas por seu trabalho, mas também por seu caráter e integridade. No entanto, uma sombra pairava sobre essa recém-descoberta estabilidade. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório de Ethan, Clara encontrou um arquivo esquecido sobre a mesa. Curiosa, ela o abriu e encontrou artigos de jornal, cartas e fotos relacionadas a um evento trágico na vida de Ethan, um escândalo financeiro antigo, acompanhado de uma perda pessoal devastadora. Os documentos mostravam que, apesar do sucesso atual, Ethan havia passado por um período em que quase perdeu tudo, seu negócio, sua reputação e até mesmo alguns de seus entes queridos. Clara sentiu o coração afundar. Nunca imaginara que Ethan, aquele homem confiante e carismático, tivesse um passado tão frágil e doloroso. Ela entendia por que ele era tão cauteloso em seus relacionamentos e por que escolhia meticulosamente as pessoas em quem confiava. Não era arrogância ou controle, era proteção para si mesmo e para aqueles que ele permitia entrar em sua vida. Quando Ethan voltou para a sala e notou o arquivo nas mãos dela, soube imediatamente que ela havia descoberto o seu segredo. Ele não tentou negar. Em vez disso, sentou-se à sua frente e disse calmamente: Clara, tudo o que você acabou de ver é verdade. Mas quero que saiba que este passado não define quem eu sou hoje. O que você viu foram sombras, mas também me ensinaram o valor da honestidade, da perseverança e da confiança. Clara sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. A vulnerabilidade de Ethan a tocou profundamente. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás do CEO, alguém capaz de sentir dor, arrependimento, mas também de grandes lições de vida. Ela percebeu então que o relacionamento deles, embora incomum e fruto de uma situação singular, estava se transformando em algo mais profundo. A confiança começava a se formar frágil, mas real. E ela sabia, olhando nos olhos de Ethan, que essa revelação não os separaria, pelo contrário, poderia se tornar o cimento do vínculo deles. Mas Clara ainda não sabia que um desafio muito maior estava se formando, um teste que testaria não apenas a confiança mútua, mas também a força e a coragem que eles haviam começado a desenvolver juntos. Poucas semanas após a revelação do passado de Ethan, ele e Clara pareciam ter encontrado um equilíbrio frágil. O relacionamento deles, embora inesperado e fruto de uma situação inusitada, se fortalecia a cada dia. Mas a aparente calma era enganosa. Certa manhã, Clara recebeu um telefonema estranho. Uma voz disfarçada lhe disse que um grande problema estava se formando com Ethan e sua empresa. As ameaças eram veladas, mas carregadas de insinuações.
Se ela não cooperasse, informações comprometedoras sobre seu mentor e amigo seriam tornadas públicas. Clara sentiu seu coração afundar. Ela imediatamente entendeu que aquele acontecimento viraria de cabeça para baixo não só a vida de Ethan, mas também a sua própria. Quando ela repassou a informação para Ethan, ele franziu a testa. Eu não esperava que meu passado me alcançasse assim, mas eu sabia que esse dia chegaria. Seu tom era calmo, mas Clara sentiu a tensão em seus olhos. Ethan assumiu a liderança. Convocou uma reunião com sua equipe de confiança e juntos analisaram a situação. Ficou claro que se tratava de uma tentativa de chantagem orquestrada por um concorrente invejoso, com o objetivo de desestabilizar sua empresa. Mas o que surpreendeu Clara foi a maneira como Ethan lidou com a situação, estratégico, ponderado, mas sem jamais demonstrar medo. Clara, embora nervosa, decidiu se envolver. Ela ofereceu ideias, compartilhou sua perspectiva sobre a melhor forma de proteger informações sensíveis e tranquilizar os parceiros. Ethan olhou para ela com uma mistura de espanto e orgulho. Você é mais corajosa e perspicaz do que eu jamais imaginei, Clara. À medida que o dia avançava, eles colocaram um plano em ação para combater a ameaça. Ethan permaneceu ao seu lado, guiando-a, mas permitindo-lhe a liberdade de tomar iniciativas. Clara percebeu que não era mais apenas uma espectadora, estava se tornando um pilar na proteção deste mundo que estava descobrindo lentamente. A tensão atingiu o auge quando o invasor fez um movimento inesperado, tentando publicar informações comprometedoras online. Mas graças à preparação e à intervenção de Clara, o plano foi frustrado. A ameaça foi neutralizada antes que pudesse causar qualquer dano real. No final do dia, quando finalmente se sentaram para respirar, Ethan colocou a mão sobre a de Clara. Você foi incrível hoje. Sem você não sei como teria conseguido isso sozinha. Clara sentiu uma mistura de exaustão e satisfação. Naquele dia, ela entendeu que o relacionamento deles havia superado todas as expectativas, havia se tornado uma verdadeira aliança, construída com base na confiança, coragem e determinação. Mas ela sabia, no fundo, que mais provações ainda os aguardavam e que seu vínculo seria testado de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. Depois de superar a ameaça externa, Clara achou que finalmente conseguiria respirar. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. O relacionamento deles, embora mais forte do que nunca, começava a revelar fissuras emocionais que nem Clara nem Ethan previram. Certa noite, durante uma reunião informal, Ethan discutiu seu futuro e decisões que poderiam mudar os rumos de sua empresa nos próximos anos. Clara, que começava a investir cada vez mais em seus projetos e ideias, de repente se sentiu excluída. Algumas discussões eram técnicas e densas, e ela nem sempre era convidada a participar. Uma frustração latente se instalou, misturada ao medo de perder seu lugar na vida dele. Logo depois, surgiu um mal-entendido. Uma colega, percebendo a proximidade entre Ethan e Clara, a confrontou, insinuando que ela estava se aproveitando da situação para obter vantagens. Clara, magoada e confusa, sentiu-se incompreendida e julgada. Pela primeira vez desde o início de sua aventura, duvidou de si mesma e de sua legitimidade neste mundo que às vezes parecia tão inacessível. Ethan rapidamente percebeu o silêncio e o desconforto dela. Ele puxou Clara para um canto e falou com sinceridade. Clara, sei que tudo isso é novo para você, e às vezes você pode se sentir sobrecarregada. Mas quero que saiba que eu nunca duvido de você. Eu acredito em você, mesmo quando você mesma hesita. Clara sentiu suas emoções fervilharem. As palavras de Ethan eram reconfortantes, mas o medo de não ser boa o suficiente e perder sua independência persistia. Ela respirou fundo e finalmente disse, Ethan, eu quero confiar em você, mas tenho medo. Medo de depender demais de você, medo de perder minha própria identidade. Ethan olhou para ela com gentileza e seriedade. Clara, você nunca perderá sua identidade. O que construímos é baseado em respeito, confiança e admiração mútua. Você não está aqui porque depende de mim. Você está aqui porque é excepcional. Este momento foi um ponto de virada. Clara entendeu que o relacionamento deles não era apenas uma aliança profissional ou um arranjo casual, mas um vínculo emocional profundo, onde cada um precisava aprender a confiar no outro e aceitar as vulnerabilidades um do outro. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Clara refletiu longa e profundamente sobre tudo o que havia passado. Ela sabia agora que o amor, como a vida, exigia coragem, paciência e total confiança naqueles com quem compartilhava o seu caminho. E apesar de todas as incertezas e obstáculos, ela sentia que o vínculo entre eles estava pronto para enfrentar os desafios finais que os aguardavam. Alguns meses se passaram desde que Clara conhecera Ethan.
O que começara como um simples encontro para uma noite se transformará em uma jornada transformadora. Ela não era mais a jovem secretária tímida e reservada. Tornará-se uma mulher confiante, capaz de tomar decisões, influenciar projetos importantes e apoiar um homem que respeitava sua integridade. Naquele dia, Ethan a convidou para ir ao seu escritório para um anúncio especial. Clara entrou nervosa, mas pronta. Ele lhe entregou um envelope elegante. Clara, abra, disse ele, sorrindo. Dentro, havia uma carta oficial. Ethan havia oferecido a Clara um cargo permanente em sua empresa, com responsabilidades significativas e a oportunidade de liderar um projeto que lhe era caro. Clara sentiu uma onda de emoção invadi-la, gratidão, orgulho e um toque de nervosismo. Esse papel significava que ela não era mais apenas um apoio ou uma aliada, ocasional. Ela agora era parte integrante deste mundo que ela conhecia e amava. Mas o presente mais precioso não veio apenas dessa nova posição. Ethan se levantou, aproximou-se dela e disse suavemente: Clara, você mudou a minha vida tanto quanto eu a mudei para você. O que construímos vai além do trabalho ou das circunstâncias. Quero que saiba que acredito em você sempre. As palavras ressoaram profundamente no coração de Clara. Ela percebeu que o relacionamento deles não nasceu de uma simples transação, mas de uma série de desafios, momentos compartilhados de vulnerabilidade, confiança e coragem. Ela entendeu que a verdadeira riqueza não reside apenas em dinheiro ou poder, mas em conexões humanas sinceras e na capacidade de mudar vidas para melhor. Clara respirou fundo e respondeu com um sorriso radiante: Ethan, obrigada por me ver como eu sou, e não apenas pelo que eu tinha a oferecer. Estou pronta para continuar esta jornada com você ao meu lado e enfrentar o que o futuro reserva. Ethan pegou a mão dela e pela primeira vez eles se olharam não como um CEO e uma secretária, nem como um relacionamento de fachada, mas como dois iguais, prontos para construir um futuro comum. Naquela noite, ao sair do escritório, Clara sentiu uma sensação de liberdade e poder que nunca havia conhecido. Ela não estava mais limitada pelas circunstâncias do passado. Ela havia encontrado forças para acreditar em si mesma e a chance de se juntar a alguém que reconhecia seu valor. E enquanto a cidade brilhava ao redor deles, Clara tinha certeza de uma coisa: sua vida havia mudado para sempre, não por causa de dinheiro ou status, mas por causa da confiança, coragem e capacidade de aproveitar oportunidades que transformam destinos.